Então voltei. Então voltando, né? Então usar dentro do Cairo, você vai ver muito, não só no Cairo, mas em alguns outros países também, como acredita também que na Etiópia começou esse tipo de coisa, mas não é tão assim como no Cairo. Que não virou, se você quiser, se você for no Cairo, você pode ver dentro do. Tem uma banda que vem, de vez em quando eles estão na França, de vez em quando eles estão de coisa. Quem quiser ir na França, em vez de só olhar a Torre Eiffel, tem certos bairros onde existe eles fazem usar. Eles fazem eles fazem usar. Aí você vai ter que procurar qual que é o usar que eles fazem. Se é usar do Bori, que é usar do povo Hausa, não só do povo Hausa, mas é da cultura Hausa, mas também que o Hausa também ele vai influenciar muito a cultura do Zá, porque do pessoal que eles também estão envolvidos com o Império Otomano. Então esse Império Otomano que você vai ver usar também dentro da Turquia. Sabe aqueles moços que ficam girando lá na Turquia? Então, aquilo ali também é Zá. Né? E aí é onde que eu vejo a questão do usar de uma outra forma, que não precisa, quando eu falo de Ottoman, já é uma coisa mais colonial, mais colonialista, porém, é, eu acho que do que eles fazem, da forma que eles fazem, é mais ah, patriarcal, digamos assim, é mais patriarcal. Usar no continente africano é mais matriarcal. Isso. E aí usar arábico né, da fase da forma arábica, digamos assim, ele é mais patriarcal, né? E o usar pagão ele gera mais matriarcal, porque ele vem de linhagem, tem que ser da linhagem. A pessoa da sheikha, a sheikha, a sheikha e o sheikh, o sheikh e a sheikha, eles têm, dependendo da região, eles vão ser familiar. Passa de mãe para filha, de mãe para filha, vai passar de mãe para filho também. E como vai haver muitos casos, dependendo dos ápices, os atambores zabori, eles vão ter muito homossexual. Muito. E o árabe, o árabe, agora estou falando do árabe, o árabe nacional, o árabe ele não aceita o homossexualismo. Por isso que o culto é perseguido, principalmente dentro do Sudão, principalmente no Egito, muito principalmente da parte islâmica, onde vai ter esse islamismo muito forte, esse islamismo arabizado. Então esse arabismo muito forte. Esse é o culto de resistência, um culto que vem de africanos, que é o culto do Zá, que é o sistema do Zá, e eles englobam toda essa parte marginalizada da sociedade. Não só, mas na maioria das vezes sim, e é onde que esse povo se reúne para poder chorar suas mágoas, digamos assim, entendeu? Sabe aquela coisa de chorar no pé do preto velho? Então você vai chorar no pé do Zá. É o que muitas vezes as mulheres fazem, muitas vezes alguns homens fazem. E a polícia prende sim, porque eles são denegridos sim, pelo fato de a maioria, principalmente no Egito. A maioria, principalmente do Egito, principalmente quem vai no Egito sabe o que eu estou falando. Se todo mundo parece que todo mundo é da Arábia Saudita, não, muito descendente de escravo do pessoal do Oromo, pessoal deles, do escravo egípcio. Quem é egípcio de verdade, olha e vê que ele ali tem descendente. É como a gente no Brasil. Você tem descendente de africano. Você vai ter descendente africano, eles conhecem quem tem descendente africana, né? Dentro do Egito. É muito interessante de ver isso. Não se falam nas outras línguas, mas quando você conversa com o povo, eles vão falar, não, fulano de tal, ele parece ser da Arábia Saudita, mas a descendência dele é africana. Ele vem de escravo africano. Eles conseguem ver, eles conseguem identificar. Não é a minha cultura, então eu não consigo identificar. Mas, porém, aquela coisa, por exemplo, você conhece um brasileiro que ele é beiçudo, bunda de africano, pode ser loiro do olho azul. Você vai ver a bunda do africano, tem africano no meio, né? Aí eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou europeu, porra. E aí quando eu falo que é europeu, né? Quando eu coloco que é o português e espanhol, eu fico assim, e aí esqueceu do Senegal, né? Esqueceu dos mouros. Mas eu tenho descendência europeia, eu sou europeu, minha povo, todo mundo é europeu. E o europeu que foi pro Brasil
O pezinho dele estava onde? Esqueceu por onde o pezinho dele passou? Lá no Senegal? Ele tem descendência, ele tem o sangue de senegalês, né? Português e Espanha. Então que porra é essa, né? E aí ele chega lá no Brasil e recebe Preto Velho. Olha, por quê? Eu tenho descendência portuguesa, tenho descendência holandesa, tenho descendência da... Assim, eu fico assim olhando os anos. Aí não sabe de onde que os pais, a descendência dos ancestrais, de onde veio, o que fizeram, de onde vem. É complicado. A história brasileira é complicada. A gente escuta e fica calado, né? Como diz uma amiga minha que é de Londres. A gente escuta e fecha o cu, né? Porque não tem. É fora. Mas vamos lá, volta de novo. E outras grandes cidades do mundo islâmico. Os participantes compararam na forma de como aqueles que não estão envolvidos no ZA vão à discoteca. Os encontros do ZA envolvem comida, apresentações musicais, com mínimo uma dança estática com duração de 3 a 7 noites. Em Tumbura, ok, é outra coisa. Aí você tem a ramificação do ZA. ZA Tumbura, ele vai tocar o Tumbura, que é o Tumbura, vai ser o Tumbura com M, é o culto, o Tumbura com N, você vai ver na literatura, é a lira que eles tocam. Então, mas também você vai ver essa lira rodando dentro na África Central. E quando eu falo de África Central, eu estou falando de Congo, República Democrática do Congo, eu estou falando todo mundo acha que não. E aí começa, né? Porque você vai ver essa cultura sudanesa, cultura de Neteru, vai bater todo mundo nessa região da África Central. Muita coisa da África Sulista, muita coisa do chifre africano, muita coisa do Sahel, muita coisa da África do Norte. Por isso que muitas vezes a gente vai ver muito em mapa falando de Etiópia. A gente tem que tomar muito cuidado o que a gente vai interpretar quando a Etiópia ela é a região toda que abrange esse culto, que vai pegar esse culto quemita, vai pegar esse culto sudanês, vai pegar essa influência, né? Dentro desses países que antigamente não existia, que era tudo uma coisa só, digamos assim, e existe uma coisa também que no Brasil, aquilo que eu falo muita coisa, muito mesmo, e todo mundo, geralmente aqui, principalmente africano, eles rirem da gente, que a gente não consegue acreditar em imigração, a gente não é de ética, que o pessoal vive na tribo, e é como se o pessoal, né, a gente não conhece nem as tribos que tem dentro da Amazônia, como é que elas se comunicam, e a gente tem essa mania louca de ficar pensando que o pessoal, principalmente os africanos, eles não migram de um canto para outro. Quem já esteve na África sabe o que eu estou falando. O pessoal anda, o pessoal migra. É normal. Se você for na África, se você for até no safari, você vai ver que migração de um animal, seja do que for, ele vai de uma região a outra. E assim é aquela coisa, se você é um caçador, você vai ter que seguir esse povo, essa migração. E aí que esse povo muda, esse povo anda, porque é dentro de estações da estação do ano, é dentro da estação de migração de animal para comida. Então tudo isso aí influencia muito. Esse povo andou muito, né, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Existe, assim como em São Paulo, você vai ter esse caminho que vai lá até no Peru. Na África tem a mesma coisa, tem esse caminho que vai sair desde a África do Sul, desde os Grandes Lagos, até seguindo e até o Sudão. Ah, como é que você sabe? Passei por essa merda, lá no Quênia. Sem saber, eu lá, andei naquele negócio. Então assim, essas coisas que às vezes assim, as pessoas, pelo fato de não andarem conhecer, as pessoas ficam divulgando certas coisas que eu fico assim imaginando como é que pode, gente, né? Mas tudo bem, vamos continuar assim, senão eu me empolgo. Então, a tumbura, ou tambura, é uma lira de 6 cordas que é frequentemente usada na reunião. Outros instrumentos incluem o manjur,
É um cinto de couro costurado com muitos cascos de cabra e vários instrumentos de percussão. O termo Zar pode ser usado para significar várias coisas, é aquilo que eu falei antes, né? Em alguns lugares onde a crença é encontrada, pode se referir à hierarquia dos espíritos Zar, a um espírito individual desse tipo. Por isso que essa coisa de falar essa questão de árabe é complicado. E vamos lá. Eu tô olhando aqui, toda vez que começa a falar de espírito, parece um mendigo. É muito interessante isso aqui. E ele vai vir aqui. É muito. Aqui eu acho muito interessante dentro, principalmente de Amsterdã. O povo de rua aqui é muito forte. A presença do povo de rua aqui é muito forte. Muito forte. Eu vejo muitas vezes, eu tenho. Como é que eu falo? Eu tenho uns vizinhos que são etíopes. Eu tenho certeza que eles praticam usar, tenho certeza. Esse pessoal tem um comportamento totalmente diferente do que eu já vi. O homem, ele parece... O homem, ele só aparece às 5 da manhã. Eu acordo e mando às 5 da manhã para trabalhar. Esse homem, geralmente, ele às 5 da manhã, ele está se saricando na rua. Ele anda com uma bengala. Vai ter outra coisa que eu vou te mostrar também. Ele anda com uma bengala. E esse homem, eu fico assim, tem hora que eu tenho pânico dele, porque ele sempre está escondido em alguma sombra. Na hora que eu pego a bicicleta, ele aparece. Então pode estar escuro, e ele já é um seuzinho, ele é tão um seuzinho de 80, mais ou menos, uns 70 e poucos anos. Talvez ele é menos, ele tem cara de 70 e poucos anos. Mas, eu vou lá colocar aqui, pra ver se dá pra vocês verem o que eu tô falando. Será que dá pra ver? Aí, tá vendo aquele moço que tá subindo ali? Aquilo ali é um mendigo. Aquele homem tá incorporadíssimo, incorporadíssimo. Quando eu falo, ele passou e aí fez aquelas garras de Exu assim, né? Aí passou do outro lado, olhou, eu continuei falando. Assim, é muito louco isso aqui. É muito louco. Quando não vem abraçar. Vem para Amsterdã. Você quer vir para Amsterdã? Não, para Amsterdã você tem que vir para fumar? Não, tem que mesmo para andar na rua. Para tomar uns abraços de vez em quando. Sem estar esperando. Eu acho assim que... E eles têm o mesmo comportamento desse povo aqui de rua aqui. Então eu acho assim, é muito interessante como o povo de rua que a gente conhece, eles estão muito presentes aqui na cidade, muito. Toda vez que eu começo a falar de espiritualidade, principalmente falando de Zar, ou esse homem me aparece, como ele me apareceu. Eu tava vindo pra cá, esse velho apareceu do nada na estação, andando, correndo na minha frente. Eu falei, porra, eu falei que eu ia falar do Zar, o homem apareceu. É muito, toda vez que aparece, ou ele aparece ou a esposa dele aparece. A mulher aparece com a Maria Mulambo. Sabe aquela coisa de Maria Mulambo, que depois a gente fala de Maria Mulambo, pela mulher Maria Mulambeira, aquela coisa assim? É muito interessante, é muito interessante, Eu faço associação, mas você quer ver povo de rua aqui, lá em Amsterdã. Aqui tem muito povo de rua, aqui tem muito Exu, aqui tem muito pombagira, aqui o pessoal ali é muito. Não vai ficar espiritando igual no Brasil, fica espiritando no Tietê, não, na rodoviária. Tô falando que toda vez que eu vou Tietê tem um espiritando no chão lá. Mas aqui tem muito. Aqui é muito. Povo de rua aqui é muito. Pra mim isso é muito no lugar, mas tudo bem. Vamos mudar de assunto, senão eu fico falando o resto da vida. O termo Zar pode ser usado para significar várias coisas diferentes lugares onde é encontrada para referir de hierarquia, de espírito de Zar, a um espiritual desse tipo, as cerimônias relativas ao espírito, a pessoa possuída, problemas causados por esses espíritos. Tudo bem. Aqui eu vou ver se dá para colocar, que eu tô lendo aqui. Esse aqui é como é que eu falo aqui? É um sacerdote ou um rei do Zar. Aí vocês começam a ver os signos que eles têm. É muito interessante. Esse é o que eles chamam do rei do Zar. Ele vai estar com seus súditos, é o rei do Zar. E tem a árvore, vai ter a espada.
É muito interessante. Então, a erudição no início do século XX abriu a origem do chifre africano ao costume, embora também houvesse propostas sugerindo origens de persas e outras. Assim, Frobenius, outra coisa, se quer saber de cultura africana, você tem que estudar alemão. Vou falar de novo. Se você quer estudar cultura africana, estuda alemão. Os alemães são os maiores povos dentro da Europa sobre especialistas em cultura africana. Alemão, alemão, alemão. Vai estudar Frobenius. Frobenius, o cara é assim, é o branquinho mais neguinho da Alemanha, digamos assim. Na minha época, Daniela era neguinha mais branquinha da Bahia. Não, Frobenius é um branquinho é o mais neguinho da Alemanha. E tem muito, se vocês forem dentro dos museus, né, ali dentro da Bélgica, dentro da Alemanha, é muito mais, muito, mas muito, 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 muito mais do que Portugal, do que França. Até que a França vai ter muito material, mas o problema é que a França não dá, tem muita coisa que é escondida, então eu não posso falar assim, na França é até menos. Porém, a França vai ter mais literatura, porém o alemão ele vai expor mais. Então a gente vai ter mais exposição. O alemão e o belga, eles põem mais o material. O francês, ele esconde, né? Então, assim, a França vai te limitar muito em algumas coisas. Mesmo assim, vai ter muita coisa, né? Dependendo do que for. Porém, é mais escondida, mais oculta. Você tem que ter uma certa hierarquia, você tem um certo conhecimento, você tem que saber fulano, para você pegar. Porque a França é muito oculta, muito, muito ocultismo. A Alemanha também é. Também é. Todo mundo mexe com o ocultismo, principalmente na Alemanha. O ocultismo é muito forte e bravo. Por isso que alemão e escandinavo não se brinca muito. Todo mundo quer fazer tudo do colo. Eu não. Tô correndo de tó, deixa lá. Já tem chega da trabalho pra ficar com essa tó, não. Porque quem cultua tó de verdade sabe o que eu tô falando. A conversa é totalmente diferente. Não é essa coisa. Hi, hey, help. Não. Deixa o Thor lá quieto dele, lá no cantinho dele. Mas é bom ir na Escandinávia. Entendeu? É bom ir na Escandinávia. Ver o Thor na encruzilhada. Tá? Mas voltando ao assunto, senão eu vou continuar falando. Então, Frobenius sugeriu que usar Ibori. Por isso que eu tô falando que usar, quando eu falo usar, é usar um sistema. Não tem como falar que usar é só um culto, é só um ritual. Usar um sistema. Quando você fala de Bori, você está falando do usar que vem daquela região da África Ocidental também. Você está falando de Hausa. Você está falando desse culto. Por isso que quando a gente fala de Bori no Brasil, que da Nigéria, que aí você vai pegar muito de Bori no Candomblé, aquela coisa toda, mas quando você fala de Bori, você está falando de Hausa. E aí? Mas tudo bem. Um culto comparável na cultura Hausa foram derivados de uma fonte persa. Moderace, em 1986, sugere que uma etimologia persa para o termo. Então, eles vão discutir muito que muitas vezes o Zar é um termo da Pérsia. Quando você fala de Pérsia, estou falando também do arabico, né? Porque o pessoal da Pérsia também eles falam, vem do arabico, então mais gente que seria seria uma coisa mais arábica, digamos assim. Porém, outras pessoas falam outros tipos de coisa. A primeira instância conhecida da palavra Zá é usada na Etiópia, eu estou falando aqui, é usada na Etiópia, para se referir a um espírito possessor de um manuscrito Ge'ez do século XIV. Esse manuscrito Ge'ez é em aramaico, que é bem diferente, que é difícil de
que vai estar ligado com o cristianismo, com Coptic, Coptic. E até hoje eu não consegui ter acesso. Não é assim. Eu tenho que buscar meus vizinhos lá para poder passar algumas coisas. Mas tudo bem. No entanto, não se sabe se os rituais eram praticados na Etiópia do século XIV, que seria a Abissínia, e em casos afirmativos de que forma eles assumiam. Porém, o primeiro registro de cerimônias de Zá é de 1800 na Etiópia. No entanto, nessa época as cerimônias já eram elaboradas e praticadas em uma grande área, indicando que as cerimônias já eram em algum tempo antes de começar a registrado. Isso é a mesma coisa que acontece quando você fala de Egito. Eles vão falar também que na época o que acontecia era, principalmente na região ali, quando eles começaram a fazer como é que eu falo? Trade, né? Que isso ali que seria a comercialização. Então, esse pessoal que teve contato com os comercialismo, principalmente, né, de comércio, digamos assim, eles começaram a registrar essa questão do usar. Então, aí começa a falar sobre a tecnologia. Então, nessa época, essa já é conhecida. Alguns também acreditam que fortemente que a prática Alguns também acreditam fortemente que a prática se originou na África Ocidental ou Ocidente africano, entre as práticas religiosas nativas de cura. Por isso que você vai ver a questão muito de Ngenga, que na região do Angola, Moçambique, aquela região ali, o pessoal fala muito de Nganga. Quando você fala na África Central, já muda o tema de Ngenga, mas não vai modificar, não modifica muito só a terminologia da forma que eles falam foneticamente falando, porém o culto de cura continua sendo o mesmo. E esse culto de cura que eles falam é esse culto aqui que eu também usar. E aí você começa a entender, mas o Banto, que todo mundo concentra só naquela região ali, né, por isso que é complicado, porque muitas vezes eu falo assim, o Banto do Norte, né? Muitas vezes você não consegue entender. O que eu estou falando é que é o pessoal do Sahel, eu estou falando o pessoal do Chad, eu estou falando o pessoal que da Etiópia, que os Somálias, né, o pessoal Somália, que é também, que você vai ver que muitos são bantus, o pessoal do Oromo, que também são bantus também. Então assim, mas também esse bantu eu não quero continuar usando muito, porque tem uma outra situação mais controversa sobre isso. Então assim, eu tento evitar, mas a nível de popularizar para as pessoas entenderem, é o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é tudo muito comum entre eles. Então, mas a Etiópia não tem nada a ver com o Congo. Não tem nada a ver com a República Democrática do Congo. Mas aí é onde a gente coloca a migração. Lingala. Matou o povo que desceu, que era do Egito, que desceu naquela região ali, e aí? E esse povo que morava ali no sul também, que subiu para o Egito, e aí? Por isso que você tem Bes. Bes vem de onde? De onde será que vem Bes? Né? De onde será que vem Bes? África Central, né? Tuá. E por que o povo Tuá da África Central ele foi imortalizado nos hieroglíficos egípcios? Entendeu a ligação que tem? É aquela questão de a gente começar a ter um pouco mais de estudo para entender que uma coisa está ligada com a outra. E quando a pessoa fala assim que não tem, né, nada a ver, não, tem muita coisa a ver. A gente é que não sabe a informação que muitas vezes não é passada, ou a forma que a informação é passada é uma informação muito deturpada. Então voltamos. Então, outra coisa, a origem da palavra não é clara, né? O Walker, em 1935, ele também fala que o nome sugeriu da cidade de Zara, no norte do Irã, ou alternadamente da raiz, né, árabe Zawar, visitar, para o espírito possessor ou visitar a vítima.
Enciclopédia do Islã de 1934 favoreceu uma origem etíope da palavra. Helga, em Ahadith, ela é uma médium de Zá, né? Ela é uma antropóloga, mas eu sigo ela, eu tenho essa coisa dela, que ela passa muita coisa, porque ela é médium também, e ela entra em transe, ela é espírita. E ela é egípcia, mas vem de família turca com etíope. Então, no caso dela também, o Zá dela, o espírito dela é familiar, foi herdado, né? E ela explica, e ela escreveu um livro sobre isso, né? O interessante é que ela escreveu um livro sobre isso, porque muitas vezes as pessoas começaram a colocar essa coisa do árabe, ela fala, opa, não é, não. E ela sendo egípcia, ela quer ser muito claro o que é usar. Então, assim, é uma pessoa assim, que eu recomendo, né? É um livro muito bom para poder entender. E ela fala aqui que é uma possível origem hebraica, né? Do Zawar, porque esse hebraico antigo não é igual ao hebraico. Ela fala muito isso, que o hebraico antigo não é o mesmo hebraico que se usa hoje. Então, mas parece ser vindo da origem hebraica, que significa virar de lado, desavisar ou ir embora. O zir é aquele que distancia ou se move, ou se remove, devido aos artesãos judeus na área do Mar Vermelho. Outra coisa que eles colocam muito sobre esse negócio de Zá também, naquela época, principalmente quando Zá começou a se divulgar no século XIV, aquela coisa, tinha muito judeu, muito judeu na região do Iêmen, na região da Etiópia, na região do Egito também, do Sudão. Então vai ter em muitas literaturas, a gente vai encontrar também espíritos de Zá judeu, muito, não é pouco, é muito. Porém, existe o que a Helga estava falando sobre isso também, que não vai ver mais essa manifestação muito. Desde 1960 foi diminuído essa manifestação de Zá, né, judeu. Pato que voou ali. E outra teoria é que o nome deriva da divindade suprema dos pagãos cuxitas. Então está falando de Cuxita, está falando do reino de Cuxo, está falando do reino de Cuxo, está falando do Sudão. Está falando do Sudão, está falando de cultura sudanesa. Cultura sudanesa que foi pro Brasil. Porra! É nós aí, hein? Adoro. A prática supostamente que se originou em Harar, Etiópia, por meio do Shira, a pronúncia do sacerdote é Shir Abadir, e foi introduzida por mulheres Harari, somalis em Aden, no Iêmen. Missin, que é um autor, de 1958, afirma que o culto foi particularmente bem desenvolvido no norte da Etiópia, em Amhara, e com seu centro na cidade de Gondar. Um viajante no final do século XIX descreve cultistas abissínios Zá sacrificando uma galinha ou uma cabra e misturando sangue com gordura e manteiga na esperança de eliminar a doença de alguém. A mistura era tão escondida a mistura era escondida em um beco, na crença que todos que passassem pelo beco tirariam a doença do paciente. É aquela coisa que você vê muito dentro de Israel, do Muro de Lamentação, aquela coisa, eles têm muito disso. Eles colocam muita macumba no beco. Principalmente se você conversar com o pessoal da Etiópia, tem uma cidade, uma da cidade das hienas, né? E eles falaram que lá ali tem muita, eles tiram muita macumba do pessoal, né? Coisa ruim do pessoal, quando colocando essas coisas no beco. E você passa no beco, você pega a macumba e leva pra casa, né? Então é troca de cabeça. Aonde a gente vê troca de cabeça na região brasileira, hein? Em quais religiões, hein?
E por que você coloca essa coisa de despacho na rua? É muito interessante você ver isso também, essa ligação que tem essa coisa do despacho também se põe na rua. Então tudo bem, vamos continuar. Mirzai Aus 2002 sugere que a introdução introdução ao Irã também ocorreu no século XIX, no período Qajar, por africanos trazidos ao Irã por meio de comércio de escravos do Oceano Índico. Então esses escravos que é da região do Quênia, Uganda, Etiópia, Somália, que foi levado como escravizados para o Irã, eles levaram o culto do Zá. E no Irã, em Omã, todo o sacerdote do Zá, ele é negro. E a esposa é negra. Você vai ver muito árabe praticando Zá. Mas o chefe da casa é um homem, é um preto velho, é uma preta velha. Todas as literaturas falam isso, todas. Eu não vi uma literatura até agora, eu não vi uma pessoa falando comigo ao contrário, que não é culto de preto. É muito louco isso. E a gente fala que é o culto árabe. No Brasil está se falando que é o culto árabe. E as pessoas que falam, as pessoas que praticam dizem que não é só. E as pessoas da literatura também afirmam que não é só. E a pessoa da literatura também afirma muito claro que é um culto de africano. É um culto africano. Por isso que eu questiono quando se fala no Brasil que virou moda que usar o culto de Jin, né? E que o culto de Jin é um culto árabe. Será que é só culto árabe? Eu vou mostrar que não é, né? E não é uma coisa assim que eu estou brigando contra isso. A minha curiosidade começou pelo que eu vi muita similaridade com os cursos que se fazem no Brasil. E que porra é essa? Como é que tem esse culto tão parecido, que ele se comunica muito? Porque quando você começa a estudar o culto de Neteru, quando eu falo culto de Neteru, você está falando culto de deuses egípcios, né? Que no Brasil, deuses egípcios, todo mundo separa uma coisa da outra. Mas você vai ver deuses egípcios ligados diretamente com o Orixá e aí, né? Você vai ver muito bem ligado com o Bangu, que é no Sahel, e aí? Você vai ver muito ligado com o culto de Voodoo, e aí? Você vai ver muito ligado com o culto de Nkisi, da África Central, do Congo, e aí? Né? E aí você vê esses faraós irem para a África Central, você vê esses faraós descendo, né, para o Quênia, você vê esses faraós visitando todos esses países, para onde voltar, onde os ancestrais deles vieram. Ali tá escrito, né, o que eu tô falando. E no Brasil você separa essas coisas, né? Então assim, você vê que muita coisa é falta mesmo de literatura. E também a literatura que é repassada, a fonte, tem que saber de quem está falando. Quem que está contando a história e como é que está contando a história, né? Que é uma coisa muito é isso que eu não questiono muitas vezes quando eu vejo. Não critico, porque na verdade eu também sou brasileiro, muita coisa não é limitada, a gente muitas vezes está preocupado com arroz e feijão para colocar o prato na boca. É isso que acontece. Porém, como dentro da religião virou essa, principalmente na internet, virou essa confusão, essa casa virou uma casa de crioulo doido, né? Aqui é uma expressão que em Minas a gente usava muito, né? E até hoje eu uso. Virou uma casa de manjoana, né? Quem conhece a manjoana? Lembra da manjoana lá do Brasil? Quem é velho sabe o que eu tô falando, né? Então virou uma casa de manjoana. Então assim, é umas coisas meia louca. E a gente começa a ver aí, a pessoa começa, principalmente o brasileiro novo, começa a vir pra cá, ver a coisa toda e vê umas coisas, pega os negócios pela metade, chega aí falando umas coisas meia louca, fica assim, porra, que negócio é esse? Não critico, porque assim, tá tendo dinheiro para poder vir, poder ver, tudo bem. Porém, estuda mais um pouco. Você abriu a garrafa, mas a garrafa tem mais garrafas. Se você conseguiu uma garrafa, é porque tem um bar, um supermercado, e você provou só de uma garrafa, só que tem supermercado. E é isso que tá faltando o pessoal do Brasil começar a correr atrás para ir no supermercado.
para ter as informações mais claras, para ser uma coisa mais completa, né? E não passam isso, passam coisa pela metade. Então tem muita coisa que eu acho assim que é um absurdo, e aí chega no Brasil ganhando dinheiro. É o culto do Jin árabe. E aí, será mesmo? Quando os pessoal vê que eles começam a ver e começam a entender português como é o pessoal fica puto. Porque na verdade a gente está assim, desrespeitando a religião dos caras e aí não quer que ninguém desrespeite